trago mais uma novidade para vocês. Mais uma poesia que tem por título O Cordeiro Vencerá. O Cordeiro vencerá porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, a poesia é: eu vi o céu aberto e um cavalo branco. Para lhe falar destas coisas, eu sou fiel e franco. Ele julgava com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo. Na sua cabeça, muitos diademas, como que fosse renovo. Salpicada de sangue estava o seu vestido. Vendo isto, eu caí em grito. Com ele um exército de linho puro, montado em um cavalo, tomando conta do mundo. Com a espada da sua boca, matava os moribundos. Ele mesmo pisava no lagar, lutava sem se cansar. Na sua coxa estava escrito: Rei dos reis, o Senhor do Senhor, o Senhor é bendito. Do lado do sol nascente, um anjo lindo e sorridente convidava os pássaros para uma ceia decente, para comer as carnes dos homens desobedientes. Veio a besta da terra, convidando os homens para fazer guerra. Mas o Cordeiro vencerá, lançará em uma grande prisão a besta e o anticristo, e nunca mais sairá de lá. O Apocalipse 19:11 fica para você memorizar. Leia com atenção que você vai entender. Este é o Apocalipse. Quando o Senhor Jesus, ele revelou para João as coisas que ia acontecer, a qual o inimigo ia se juntar juntamente com a besta, com os falsos profetas, com o anticristo, e queria vencer contra o Todo-Poderoso. Ele foi fazer guerra com o povo do Senhor Jesus, com os cristãos. Então, quem faz guerra com os cristãos, faz guerra contra o próprio Deus, porque os cristãos são as pessoas escolhidas que o Senhor Deus escolheu desde a fundação do mundo. Já estava escrito no livro sagrado, no livro divino, no livro do Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor já tinha falado através dos profetas, como ele falou para Jeremias, para Abraão, quando Deus mandou que Abraão saísse da sua terra. Quando Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio do teu povo, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque Deus já estava provendo o evangelho divino através do chamado de Abraão. Porque Abraão pertencia a um povo idólatra, que adorava o sol, adorava a lua e não a Deus. Eles adoravam o que não existia. Mas o nosso Deus, que tem plano na humanidade, porque ele que o criou, então ele mandou que Abraão saísse de Ur dos Caldeus para uma terra que Deus ainda ia mostrar a ele. Mais tarde, Deus usou outro profeta, Isaías. Isaías, o profeta messiânico, porque ele profetizou, ele falou a respeito do Messias, das coisas que ocorriam no final dos tempos, antes de Jesus vir e depois de Jesus. E depois o Senhor ainda chamou também Daniel, o profeta da revelação, também juntamente com João, que os dois se batem, não é? Daniel, antes do nascimento de Cristo, o Senhor já tinha chamado Daniel, e Daniel, a qual revelou os segredos do rei, através de petição, de sonho, de rei Nabucodonosor. Quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Daniel orava ao Senhor e o Senhor respondeu, porque o Senhor tinha parte na vida de Daniel. E depois da morte do Senhor Jesus, que Daniel profetizou o nascimento de Jesus, e Jesus foi crucificado, morreu e ressuscitou e foi para o céu. E depois, logo depois, o Senhor agora entrou em contato com João da revelação. E para João, o Senhor Jesus, ele estava mostrando as coisas que iam acontecer naquele exato momento. E era um livro de revelação porque Deus estava falando agora por revelação. O Senhor estava falando agora como parábolas que o homem não podia ver nem entender. O Senhor estava falando como um enigma. E ali o Senhor começou a revelar para João as coisas que iam ocorrer, não é? Quando João viu o cavalo branco, João viu outros 4 cavaleiros, um 4 cavalos, que representava guerra, representava a fome, representava a doença, não é? Aqueles cavaleiros que João viu, 4 cavalos, não é? E um era branco, outro era preto, outro era castanho. Então o Senhor ali estava revelando a João a guerra,
fome, a peste, estava revelando tudo a João, né? Mas também o Senhor revelou uma coisa importante para João, quando João viu o céu aberto e aquele homem de cavalo branco, aquele cavaleiro, juntamente com o seu povo, com seus fiéis, e veio para vencer. E a besta que queria vencer ele, o falso profeta, foi logo jogado no lago de fogo, porque o Senhor, ele tem poder. Ele estava com a veste salpicada de sangue, porque representa que era a justiça, que era o poderio de Jesus, que Jesus venceu a morte na cruz do Calvário para salvar, para batizar com o Espírito Santo, para renovar e para fazer nós entender o chamado, para fazer nós entender que ele é o Deus Todo-Poderoso, que ele é o Salvador, que ele é o remidor de Israel, o remidor do seu povo. E nós estamos aqui vivendo esses últimos dias do Apocalipse, cumprindo o Apocalipse para a igreja ser entregada ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, através do Senhor Jesus. A igreja vai ser entregue ao Pai e ninguém vai impedir, porque o Espírito Santo, ele está aqui conosco, a qual Jesus prometeu: olha, eu vou para meu Pai. Eu vou para meu Pai, mas eu vou rogar a Ele. E Ele vai enviar o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de graça que ninguém conhece. E Ele vai ficar convosco até a consumação dos séculos. E é este Espírito Santo que vai entregar a igreja ao Pai. É Ele que não vai nos ajudar com ânimo, com coragem, com fé. Fala em nossos corações quando estamos dormindo. Fala em nossos corações quando nós estamos pedindo algo a Deus que nós não entendemos. E o Espírito Santo, ele começa a falar com nós, na nossa mente, no nosso coração. Começa a nos alegrar, ok? Então, esta é a mensagem que eu deixo hoje para vocês, tá ok?